A gente está num tempo propício para estudar esse livro aqui, ó, Profecias do Fim do Mundo. Profecias do Fim do Mundo, aqui está dizendo que um pouco do que já aconteceu está acontecendo e muito do que vai acontecer. Presta atenção nisso aqui. O fim da sociedade moderna, Beato Francisco Palau, que viveu de 1811 a 1872. Eu vi um cometa, o mesmo cometa, aquele sinal misterioso sobre o qual fiz tantas reflexões. Sua cauda tinha forma de espada, de uma espada de fogo que lançava bolas de fogo em direção à terra. Eu fiquei atento olhando para a espada. Horrivelmente fiquei tomado de espanto, porque apareceu uma mão misteriosa que empunhou a espada. E na hora, pelo orbe inteiro, se ouviram hinos de guerra. Guerra no mundo oficial político, guerra entre os reis, guerras por razões de interesse puramente material. Enquanto eu olhava a mão que empunhava a espada de aço, voltada contra a cabeça dos reis, saiu do cometa outra cauda e apareceu na hora uma outra mão que pegou a cauda do cometa, que era toda de fogo e em forma de espada, e entre trovões e relâmpagos a espada jogava raios e faíscas contra o globo terrestre, e as duas espadas, batendo entre elas, acendiam sobre a terra a mais encarniçada guerra que os séculos já viram na política e na religião, uma guerra universal. Então, meus irmãos, a guerra vai ser no mundo inteiro dessa vez. A guerra vai ser por interesses políticos. A guerra vai atender os interesses do demônio, que quer destruir a humanidade de vez. E nada melhor do que uma guerra para causar aí toda sorte aí de estragos, fome, destruição, pestes também, claro, doenças que vêm justamente aí decorrentes de tudo isso, inclusive de armas químicas, biológicas que essa gente tem. Hoje em dia, de verdade, eles têm armas muito melhores que só os mísseis, que são assim bem teatrais, explodem um monte de coisa, acabam um quarteirão inteiro, um bairro inteiro, mas eles têm armas químicas e biológicas que simplesmente não destroem nada, só a vida, só a vida. Mas não destrói as construções. Simplesmente as pessoas caem mortas, uma atrás da outra. E isso também não é de hoje, isso já faz tempo que eles desenvolveram esse tipo de armamento. Então, a hora que o negócio realmente começar, que for realmente para valer, que não for só esse teatro na frente da mídia, apesar de tanta gente morrendo, é verdade, mas 1000 dias para a Rússia tomar a Ucrânia, gente, dá para a gente simplesmente pensar muita coisa, não dá? É muita coisa, é muito tempo. Imagina, a Ucrânia é um teco. A Rússia, se quisesse, já tinha tomado a Ucrânia faz tempo. Então estão aguardando, os planos são outros. Ali é só assim um estopim, mas os planos são outros, e o Senhor nos está atrasando. Para quê? Para que as pessoas se convertam, vejam que o Senhor é mais poderoso, nós estamos vendo isso. Os homens não fazem o que eles querem, o diabo não faz o que ele quer, ele faz simplesmente o que Deus permite. E o Senhor não permitiu ainda, mas na hora que o Senhor permitir, disser vai, agora vai, é a hora que o anticristo fala vamos lá, e é a hora que começa a destruição. Aí acabou o tempo. Agora, até aqui, teve um tempo de conversão na base da paz, para os países que não estão envolvidos nisso ainda. Daqui para frente vai ser na base da guerra mesmo. E com certeza muitos mais se converterão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, simplesmente eis que o cometa lançará bolas de fogo em direção à Terra. Mas você nota o seguinte, o primeiro resultado dessas bolas de fogo são espirituais, não são bolas de fogo físicas ainda, você percebeu? Tudo aqui está falando muito aí da parte espiritual. Você vê que uma mão misteriosa empunhou uma espada, empunhou como se fosse uma espada do cometa, e na hora, pelo orbe inteiro, se ouviram hinos de guerra. Guerra no mundo oficial político, guerra entre reis, guerra por razões de interesse puramente materiais, porque o demônio ele usa a ambição, a cobiça das pessoas, a sede de poder para fazer o que ele quer. Para ele não interessa que as pessoas saibam, uma grande maioria saiba que está sendo marionete ali do diabo. Do demônio não interessa que um monte de gente saiba que está sendo marionetada por ele, sabe? Ele mexe o cordão e a pessoa... Não interessa isso para ele. Interessa que a pessoa ache que ela está fazendo, ela está resolvendo, eu quero, são os meus interesses, é o que eu acho, é o que eu penso. Enquanto isso, está sendo marionetada pelo diabo, mas está achando que está pensando por conta própria. Não é, mas está achando que pensa por conta própria. A tragédia é essa. Mas isso não é só com os poderosos, isso é aqui embaixo também.
Um monte de gente da sua família acha que tem opinião própria, quando na verdade recebeu um monte de informação, deformação, desinformação política comunista através de escola, através da mídia, e acha que pensa por si mesmo. Só isso. E acha que pensa por si mesmo. O senhor Olavo de Carvalho, uma vez eu vi um vídeo dele com uma frase bem enigmática, que ele diz assim, né? As pessoas hoje pensam aquilo que os pensadores e filósofos mortos disseram, ela não sabe nem quem são e ela está repetindo a mesma coisa. Tal é assim, a infiltração justamente dessa filosofia comunista na cabeça das pessoas via meio de comunicação, que a pessoa acha que ela está achando muito, que ela está pensando, sou eu que acho, ninguém pôs na minha cabeça não, cai isso agora. E é só marionete do comunismo, marionete do diabo, porque o comunismo é satânico. A origem dele é essa. Então, simplesmente, as pessoas acham, tem muita gente aí achando que está fazendo e acontecendo, mas está servindo ao diabo. Saiba ou não. Agora, tem os grandes que realmente sabem que eles estão servindo ao diabo. Você não acha mesmo que nesse G20 estão os 10 reis da Terra, você acha? De jeito nenhum. Esses trabalham para os 10 reis da Terra, mas nenhum deles é o rei da Terra. Até tem gente que fica, o Macron é o anticristo, o cunhado do Trump, não tem nada a ver. O anticristo não foi apresentado ainda. A gente que conhece aqui justamente o livro do Apocalipse, já estudou 2 vezes aqui, todo ano a gente estuda, a gente sabe que não é, gente. A hora que o anticristo aparecer no céu, vai aparecer Cristo. Alguém vai falar, não é, gente, é o Macron, olha só. É claro que é ridículo, então. Quando o anticristo aparece no céu, as pessoas vão achar que ele é o Cristo, não o Macron e nem muito menos o cunhado do Trump. Ah, acorda, gente, por favor. Isso é coisa de gente que não estuda profecia. Aqui a gente estuda. Aqui a gente estuda escatologia, que é isso. Então não é ninguém que você conhece. Ninguém que nós conhecemos. Esse aí está nas sombras. A hora que ele aparecer, ele apareceu. Foi aí apresentado. Mas por hora não. Por hora não é hora ainda. Ele só age nas sombras. Então essa turminha do G20 aí, nenhum deles é o anticristo e nenhum deles é um dos 10 reis da Terra, mas trabalham para os 10 reis da Terra, aí com certeza. A gente pode falar assim, a maioria, se não todos, com certeza. Mas dizer que um deles é o anticristo é o fim do mundo, só gente que não sabe o que está falando, é coisa política, né? Fica jogando na internet, o Trump é o anticristo. Não, pode até trabalhar para o anticristo. Nós vamos ver isso, mas assim, realmente, o anticristo em si não é. Certo? Porque como é que vai fazer? O Trump usa peruca, né? Ele der um ventão no céu lá, ele aparecer lá, sai voando a peruca. Então, só besteira. Então, é assim, a gente tem que levar realmente as coisas, precisa ver as coisas como elas são à luz das profecias, à luz das revelações do céu, para a gente não ser enganado como tantos estão sendo enganados, tá certo? Enquanto eu olhava a mão que empunhava a espada de aço voltada contra a cabeça dos reis, saiu do cometa outra cauda e apareceu na hora uma outra mão que pegou a cauda do cometa, que era toda de fogo, e em forma de espada e entre trovões e relâmpagos, a espada jogava raios e faíscas contra o globo terrestre. E as 2 espadas, batendo entre elas, acendiam sobre a terra a mais encarniçada guerra que os séculos já viram na política e na religião, uma guerra universal. Não vai escapar nada, não vai escapar ninguém, todo mundo vai ser afetado pela guerra. É a Terceira Guerra Mundial. Só que a Terceira Guerra Mundial, ela tem também os seus focos, pelo que nós estamos vendo e estudando nas profecias também, ela tem os seus focos nacionais. Então vai ter guerra no mundo inteiro. Não quer dizer que nós vamos ter ali aquelas alianças como tinha na Segunda Guerra Mundial, o lado americano contra o lado nazista. Não quer dizer que seja assim. Quer dizer que vai ter guerra para todo lado e para todo lugar. E, na verdade, é assim, é até pior. O modelo agora é até pior, porque, bom, quando os pracinhas aqui brasileiros foram para a Itália combater a guerra, era lá, né? Teve efeito terrível aqui na parte econômica, os mais velhos contavam, né? Os mais velhos contavam como é que foi aqui, faltava tudo, um monte de coisa racionada, tudo muito difícil, né? Atingiu aqui também, é claro. Imagina hoje, com tudo tão importado como a gente come, e importa tudo, em vez do país ser autossuficiente, ele importa tudo de todo mundo, especialmente aí da China, por aí vai. Imagina dar uma guerra, não tem como vir navio para cá, não precisa,
Só isso. Se for só por uma questão econômica, não tem como vir navio para cá. Acabou tudo. Não se compra mais nada, não se vende, porque tem um tráfico nesse exporta e se importa para um monte de países. Como que isso vai acontecer se não tem uma guerra aí mundial no meio do mar? O sujeito é afundado, o navio dele é afundado. Então, pronto, já causou uma crise econômica. E até isso seria até bom, né? Perto do que vai acontecer. Seria menos mal. Vamos falar assim, seria menos ruim. Porque, na verdade, como vai ter guerra nacional, também guerras nacionais, e com os vizinhos do lado, é para colocar o mundo inteiro em guerra mesmo. Para daí aparecer o anticristo aí no céu, como se ele fosse o salvador do mundo. E, de repente, o anticristo nem está no céu, ele está no escritório, está lá com ar-condicionado, cafezinho quente, água gelada, enquanto isso, a inteligência artificial está projetando o que você quiser ver. Olha, gente, que eu já mandei, eu tenho imagem que eu mandei gerar, Jesus sentado no trono. Você já viu essa imagem que eu já usei para evangelizar? Aquela imagem não é pintura, é inteligência artificial. Demorou para conseguir fazer, não é fácil. Especialmente quando é Jesus, eles fazem Jesus deformado, você tem que ficar escrevendo um monte de coisa de novo para fazer melhor. Muitas vezes não chega no que você quer, você é obrigado aí a fazer. Mas um monte de imagem que você está vendo hoje no Nossa Senhora de Jesus na internet é tudo inteligência artificial. Só para você saber. Se mandar fazer diabo, eles fazem assim, uau, né? A imagem, uau, convence, hein? Poxa. Quando é de Jesus, você tem que ficar lá, digitando 50 mil coisas para ver se eles entendem o que você quer. Do diabo não precisa não, ele já, sabe, diabo sentado na frente do computador com cara de hacker. Saiu uma imagem um tempo atrás, eu coloquei, estou falando para vocês como é que a inteligência artificial falou que o anticristo vai agir. Tem essa matéria no site da Paddock. Só foi uma frase, agora quando é de Jesus... Para fazer decente, tem que corrigir. Mas para você entender que eles têm tecnologia para fazer o que eles quiserem. A pessoa não precisa nem sair. Não precisa se preocupar, não. Oh, mas como é que vai ficar parado no ar, parecendo estar levitando? Não vai parar nada, não precisa. Simplesmente tudo filmado, jogado com projeção holográfica, ou nem isso. Só a pessoa vê pela televisão, pelo celular. Só isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nos preparemos. Esse é o tempo da mentira, esse é o tempo do engano, é o tempo das guerras. Vamos rezar bastante, vamos preparar a nossa alma para enfrentar tudo que está vindo aí, porque nós estamos no fim dos tempos, no fim do mundo. Esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.